Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um podcast da Abelori, Associação Brasileira de Logística Reversa. Antes de começar, eu sei que 75% de vocês assistem nossos vídeos, mas não se inscrevem. Então, por favor, se inscrevam aí para dar mais visibilidade para o canal. Hoje, nós vamos ter um tema super bacana aqui no podcast, Logística Reversa de Eletrônicos. Também lembrando que teremos o Fórum Nacional de Logística Reversa da Abelori na próxima semana, dia 15 de outubro, das 9 às 18, no espaço da Invest SP. Vai ser um evento muito bacana, que traremos muitos convidados de peso, inclusive o próprio João estará lá. E para começar, então, esse bate-papo, trouxe aqui dois grandes parceiros. Primeiro, João Zene, diretor de sustentabilidade América Latina da Electrolux. Obrigado, João. Obrigado pelo convite, Ali. Muito bom estar com vocês aqui. Valeu. E o William Padilha, da Elo Verde, diretor de SG da Elo Verde, que também é um associado da Abelori. Olá, muito obrigado. Prazer estar aqui também. Valeu, obrigado, gente, por aceitarem aí o convite. E para começar, João, você é parceiro já de muitos anos e antes de a gente entrar nas ações, me conta um pouco como você chegou aí até a diretoria de sustentabilidade, qual a sua trajetória? Não, legal. Primeiro, obrigado pelo convite, muito legal estar aqui para conversar um pouquinho sobre esse tema. Eu estou na Electrolux desde 2020 e desde 2020 trabalhando essa parte de logística reversa eletrônicos bem próximo, então acho que vamos ter uma coisa legal para conversar. O interessante é que eu estou faz 20 anos trabalhando com sustentabilidade corporativa especificamente. Eu me formei como engenheiro ambiental, sou engenheiro ambiental de formação. Na época não tinham muitas empresas que tinham uma área de sustentabilidade. E até lá naquela época eu conheci o William. A gente se conhece há muito tempo, então foi até uma coincidência interessante de estar aqui nesse mesmo podcast. Eu comecei minha carreira no HSBC e o HSBC já tinha uma área de sustentabilidade global. O banco HSBC, que não está mais hoje no Brasil, com a parte de varejo, mas a gente já tinha uma área de sustentabilidade, então eu comecei naquela época já a trabalhar com sustentabilidade corporativa no seu aspecto um pouco mais amplo. A gente olhava a cadeia de fornecimento, já olhava outros aspectos. E desde então, claro que o tema evoluiu muito e eu mantive minha carreira sempre em sustentabilidade corporativa em empresas multinacionais e em empresas nacionais, né? Passei por Telefônica Vivo, por GVT, por Cielo e agora na Electrolux. Então, assim, uma carreira que eu acho que eu consegui ver toda a evolução do tema da sustentabilidade, saindo desde a parte de responsabilidade social corporativa lá para trás, que a gente falava muito de... Eu passei pelo tempo de colocar coleta seletiva nas empresas. Cara, parece uma coisa tão básica. As coloridas. É que nem se encontrar no carro colocar o cinto ou não colocar o cinto hoje, né? Não tem como não pensar nisso. A gente colocou coleta seletiva nas empresas que não tinha, né? A gente passei pela época de colocar a lâmpada fluorescente. Trocar. Fluorescente, cara. Depois para a lâmpada LED, né? Isso vai entregando um pouco tempo que a gente trabalha com o tema. Então tudo isso naquela época ainda uma coisa que eram, hoje a gente olha como básicas, mas foram evoluindo e hoje eu acho que a gente consegue ver muito as empresas olhando mais de maneira mais estratégica para o tema. Acho que isso é super interessante. Então a evolução foi nesse sentido. Trabalhei muito tempo na área de serviços, né, financeiros e telecomunicações, e a Electrolux me deu a possibilidade de ir para a indústria, que é uma visão completamente diferente, né, e super interessante, que a gente olha muito mais para a circularidade, matéria-prima, a raiz ali mesmo do problema. Então isso está sendo uma experiência super legal. Então, de maneira muito rápida, um pouco da trajetória, mas acabou que eu tive a sorte de lá no começo da minha carreira começar a trabalhar com sustentabilidade já há 20 anos atrás. Aí. Vou fazer 20 anos de carreira aí nesse tema. Ano que João vem. Que é pai de dois meninos, né? Um menino e uma menina, né? Ah, boa, show de bola. Uma referência, João. Legal, cara, que você construiu toda essa carreira. É realmente uma referência, tenho certeza, para a galera que está começando a sustentabilidade, né, corporativa. E William, prazer aí também. Muito legal que você seja. Que você também é pai? Não, só de cachorro. Controvérsia já no começo. Só uma cachorrinha, uma doguinha bem... É pai também, com certeza. Sapeca. É isso aí. Legal. E aí você, como chegou aí nessa trajetória? Nossa, não, até me fez parecer velho. 20 aninhos já, a gente começou lá, estagiário há 20 anos. Era a única empresa na época, o HSBC, que tinha essa prioridade. Como o João falou, evoluiu muito nos últimos anos. Eu me voltei mais à área técnica. E essa questão crítica que está acontecendo agora, de mais dados, da sustentabilidade realmente adequada,
Esse é um dos pontos também para Elo Verde, né? A gente é uma plataforma que busca entender esses dados, entender dentro da empresa quais são os dados que a gente precisa buscar e tenta, através de plataformas, na questão de carbono, resíduos, logística reversa, auxiliar as empresas a passar essa gestão digital e buscar realmente dados com confiança, com responsabilidade. E me voltei à questão técnica, né? Eu trabalhei com resíduos aí nos últimos 15 anos, trabalhei com a gestão de água e efluentes, e aí nos últimos 5 eu tenho me voltado mais à logística reversa e à descarbonização. Então, dentro da Elo, há um instituto de logística reversa, que é o Instituto Loop, do qual eu sou diretor. Também o apoio da Elo e de outra empresa, que é a Ambiences, no desenvolvimento desses projetos. Show, bacana. Pra gente começar falando um pouquinho, né, das ações de logística reversa, João, me conta um pouco, né? A Electrolux é referência em sustentabilidade global. E hoje, quais são as principais frentes da empresa, né, no Brasil, quando a gente fala em ESG, economia circular? Legal. Eu acho que tentar muito rapidamente, que também que não é o tema, mas tentar trazer um pouquinho do que é Electrolux para as pessoas, porque a gente tem, acho que, produto em casa muitas vezes. Espero que todos tenham um produto nosso em casa. Se não tiverem, vamos dar um jeito nisso aí. Né? Da Black Friday. Tá vindo Black Friday, descontinho. Não, brincadeira. Mas brincadeiras à parte, a Electrolux é uma empresa que está em mais de 120 países no mundo. É considerada uma das maiores empresas de eletrodomésticos do mundo, que tem a sua sede na Suécia. Né? Então, por ter a origem sueca, a gente já tem também dentro de uma cultura empresarial muito forte o tema de sustentabilidade. Eu acho que esse é um ponto que é relevante comentar e é interessante comentar porque eu entrei na Electrolux em 2020. Em março de 2020. Sentei 3 dias no escritório e fui para casa, que estourou a pandemia. Criando a diretoria de sustentabilidade na região. Então a Electrolux, por muitos anos, ela ficou sem uma diretoria regional de sustentabilidade. O que foi interessante disso? Ela acabou capilarizando a área de sustentabilidade em todas as outras áreas. Então, quando eu entrei, já existiam indicadores de sustentabilidade dentro da área de operações, dentro da área de logística, dentro da área de comercial, dentro da área de RH. Então, isso facilitou muito a coisa acontecer. E ela é realmente considerada uma empresa que é líder na sua indústria em sustentabilidade. A gente foi líder do Dow Jones Sustainability Index por 12 anos consecutivos e assim por diante. Então, se for olhar hoje um pouquinho como que a gente trabalha, claro que a gente olha toda a cadeia de valor e a gente prioriza algumas frentes, né? Então, nessa priorização, eu vou colocar 3 pilares aqui. Eu não vou entrar no nosso framework, digamos assim, para não ficar muito quadrado, mas 3 pilares principais que é o que a gente olha. Claro que a gente olha toda a parte de operações, de maneira muito robusta. A gente tem uma excelência em operações grandes, ISO 14, 45.000, 9.000, 0 aterro em todas as plantas e assim por diante. Mas a gente tem 3 principais pilares, assim, temáticos, digamos. A parte climática, para a gente muito importante, a gente tem um escopo 3 muito grande. Para quem está assistindo, às vezes que não entende, o escopo 1 e 2 é mais voltado às emissões de CO2 que a gente tem na nossa operação. Escopo 1, emissão direta, escopo 2, emissão direta relacionada à compra de energia. Escopo 3, que é o indireto, que geralmente é mais difícil de fazer gestão. Na Electrolux, 85% da nossa emissão indireta vem do uso do produto. Sim. Todo mundo liga a geladeira, ela fica 24 horas consumindo energia. Ar-condicionado, gás do fogão, tudo isso tem as emissões. A gente tem milhões de produtos instalados. Então, a gente trabalha muito frente nessa questão climática, principalmente estimulando produtos mais eficientes. E aí vem a parte de circularidade, muito forte. A gente tem uma empresa intensiva de materiais. A gente olha com muito cuidado para a circularidade. Depois a gente pode dar um pouquinho mais de detalhe até, mas eu não vou entrar muito aqui. Mas a gente olha um aspecto amplo de circularidade, desde matéria-prima, né, até a questão de durabilidade do produto e fim de vida dele, que é a logística reversa. Né? A gente tem um aspecto, vem trabalhando cada vez mais forte em relação a isso. E um terceiro pilar que a gente, que para nós é muito caro, que é a questão de estímulo de hábitos de vida mais sustentáveis. Né? O nosso produto potencializa que você consiga fazer o seu alimento durar mais, que a sua roupa possa durar mais. E aí a gente consegue com isso, com novas tecnologias embarcadas nos produtos, fazer com que os seus hábitos de vida no seu cotidiano sejam mais sustentáveis. Você vai dispersar menos roupa, vai dispersar menos alimento e assim por diante. Legal, a gente quer fazer tudo isso com economia de recursos. Então, assim, para ser uma ideia, um dos nossos objetivos na parte de lavanderia é fazer a roupa durar o dobro. Então, mais ciclos de lavagem, né, com menos esgotamento, formação de bolinhas, etc. Com metade do impacto ambiental. Então, eu quero reduzir o consumo de água, reduzir o consumo de energia e mesmo assim fazer a roupa durar mais. Isso é tecnologia, né? Então, digamos assim, é um pouco nessa linha. A gente olha para dentro de casa, para operações, olha para eficiência de recursos e materiais do nosso produto
e olha também nas funcionalidades dele para estimular hábito de vida mais sustentável. Eu acho um pouco essa abordagem macro, assim, digamos assim, que a gente pretende trazer como Electrolux e aportar para os nossos consumidores, né? Bem legal, bem legal. William, vocês hoje têm algum foco da Elo Verde em algum tipo de empresa, algum segmento? Como que é? Na verdade, nós abordamos empresas de vários segmentos. A plataforma ela vai evoluindo à medida que a empresa precisa ou ela quer também buscar o GHG, por exemplo, que o João deu de exemplo. Nós temos o protocolo GHG para empresas de pequeno, médio e grande porte. Até onde você vai buscar esse GHG, escopo 1, escopo 2, né? Escopo 1 e 2, eles estão dentro da companhia, normalmente, são dados que a empresa tem. Onde você vai buscar, como é que você vai gerir esses dados? Então, esse é um dos propósitos da plataforma Elo Verde, é ajudar você a realmente descobrir esses dados e continuar. O GHG é um bom exemplo para isso. Eu acho que é a gestão de descarbonização. E nisso, a Electrolux é um exemplo. Ela busca a descarbonização através da análise de ciclo de vida, não só dos seus produtos, mas também dos produtos na casa do consumidor. Então, quando eles pensam em fazer com que a tua roupa dure mais, é o ciclo de vida dessa roupa, onde ela ainda continua sendo usada. Então, isso é muito importante. É um nível de descarbonização, né, o pensamento de descarbonização muito grande. E, para isso, você tem que ter uma plataforma bastante robusta para buscar esses dados. Para uma empresa de pequeno e médio porte, acho que começar, às vezes, com o escopo 1 e 2, e evoluindo aos poucos, buscando mais dados. Então, por isso que é importante. Eu acho que o ESG, hoje em dia, é um pouco também sobre essa transparência de dados. E, para isso, você tem que buscar esses dados com coerência, de maneira correta. Sim. Então, um dos pontos é, assim, a plataforma da Elo Verde, ela pode ajudar não só empresas como a Electrolux, como de vários tamanhos, e não só nisso, né? A gente está falando de descarbonização, a gente está falando de gestão de água, falando de gestão de resíduos, o próprio ciclo de vida, né, de materiais que está cada vez mais sendo inserido na descarbonização. Então, isso são realmente desafios aí nos próximos anos. Você falou da roupa, tá tudo ligado aí com... Né, o ciclo de vida é muito... É que assim, a Electrolux eu acho que tem um dos melhores programas de sustentabilidade, se não no Brasil, no mundo. Então o nível de consciência na Suécia, Noruega é bastante diferente. Os caras lá, são muitos anos né, mais avançados que a gente. Você tem um negócio legal, só passando em inovação e avanço. A gente foi a primeira empresa agora na Europa a certificar um fogão que já pode usar hidrogênio. Um mix de hidrogênio para poder fazer o combustível da combustão. Então, assim, mostra já um pouco assim, o que a gente está pensando para frente, né? Isso na Itália, nosso laboratório da Itália, eles fizeram a certificação. Então, assim, mostra um pouquinho da questão de como a empresa está olhando para frente também para evoluir nesses assuntos. É que, querendo ou não, o gás e cozinha... Você já visitou lá, Johnny? A Itália não, Estocolmo sim. A Itália não cheguei... Estocolmo você visitou? Estocolmo já foi nossa sede lá. Mas aí tem vários aspectos, então é bem interessante. Legal. E, João, falando de logística reversa, quais ações que vocês têm implementado para o retorno de produtos, componentes pós-consumo, como vocês atuam? Não, legal. Eu acho que, tentando trazer um pouco do aspecto mais amplo disso, eu acho que logística reversa é um tema que, para nós, ele é bastante complexo. Eu acho que esse é um ponto legal de trazer. Quando a gente olha vários setores e diferentes sistemas de logística reversa, cada um tem a sua complexidade, obviamente, mas quando a gente fala de eletroeletrônicos, principalmente eletroeletrônicos e eletrodomésticos dos portes dos nossos produtos, a complexidade num país do tamanho do Brasil é muito maior, né? A gente fala assim, pô, imagine fazer a logística de milhões de geladeiras para retornar, né? O custo disso, etc. E aí tem uma questão de complexidade ainda maior quando a gente fala, assim, por exemplo, de olhar a segmentação de eletroeletrônicos e eletrodomésticos, né? Quando a gente fala produtos menores, computadores, celulares, muitas vezes ele tem um custo logístico menor, porque eles são menores, e tem um valor agregado final de vida maior, né? Quando a gente fala de uma geladeira, de um fogão, que muitas vezes as pessoas ficam, e o brasileiro tem muito um costume de doar, até o fim de vida, assim, realmente fim de vida dele, não é uma questão mais de... Assim, ele chega no fim de vida deterioradaço, assim. Então o valor agregado dele no final de vida já não é tão grande. E o custo logístico dele pelo tamanho é muito mais alto. Então tudo isso tem muitas complexidades. Então, desde a implementação do decreto federal, que começou a trazer metas para as empresas aplicarem logística reversa lá em 2020, eu venho trabalhando com isso. Eu entrei na Electrolux em 2020, então, e a gente já com parceiros externos, a gente fazia parte da ABRE até o ano passado, né, a Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos, fomos membros fundadores da ABRE.
E agora, por uma questão até interna da nossa decisão estratégica, a gente acabou fazendo uma transição para uma outra parceria, mas a gente veio acompanhando a evolução da logística reversa eletroeletrônicos e eletrodomésticos no Brasil. Você perguntou de complexidade, de desafios, eu acho, né? Desafios, cara, eu acho que existem diversos. Uma coisa que eu venho acompanhando muito na questão de eletroeletrônicos no Brasil é o seguinte. Assim como para embalagens você não tem ponto de coleta, porque a embalagem ela é jogada como resíduo normal em casa, vai para coleta seletiva, vai para cooperativa, etc. Existe uma visão aqui que eu venho acompanhando muito, que é o eletroeletrônico, na verdade, existe uma questão de colocar pontos de coleta para as pessoas levarem para esse ponto de coleta. É claro que isso tem uma questão de educação ambiental fundamental, importante para o consumidor final, mas o ponto de coleta em si não é um ponto que funciona para a coleta desses materiais, principalmente no volume que a gente precisa para atingir as metas de logística reversa de eletroeletrônicos. O que acontece? Já existe uma informalidade de coleta no Brasil gigantesca para a coleta desses materiais. Então, assim, tem várias cooperativas, catadores, etc., que coletam isso, levam para pequenos sucateiros, que a gente chama, né? Que vão para médios, intermediários, etc., e esses materiais chegam na cadeia de siderúrgica em algum momento. Seja Gerdau, CSN, Usiminas, ArcelorMittal, ou qual for a empresa, já tem uma valorização desse metal. Então, o entendimento dessa cadeia, eu acho uma coisa que a gente vem amadurecendo no Brasil, e principalmente olhando que isso é diferente do que no mercado da Europa. Quando a gente começou a criar no Brasil aqui o entendimento de como que é o fluxo desses materiais, a gente olhou um business case europeu. Mas na Europa, se uma pessoa coloca uma geladeira na calçada, esse material fica na calçada. No Brasil, eu comento geralmente nas minhas palestras para fora, eu aposto uma caixa de cerveja, se você colocar uma geladeira na frente da tua casa, ela some em 15 minutos. Porque alguém quer tirar os 10, 15, 20, 30 reais daquela geladeira ali, os componentes, e conseguir tirar um dinheirinho, né? Então, a gente tem hoje... Aqui a gente tem o ferro velho, né? Que não sei se tem na Europa. Eu acho que é uma questão Mas eu acho que é valor agregado. Eu acho que o eletrodoméstico, ele tem... Então, lembrando da gente, né? Uma geladeira, um eletrodoméstico antigo, vai da minha casa para casa da minha mãe, para casa da praia, para casa de algum amigo. De doação também. Quando ele vai chegar lá no último ponto, onde aquela geladeira, eu tenho alguma da praia lá, que ela já está num nível, ela ainda vai para a rua, e aí tem o motor que tem um peso, um valor agregado, tem os materiais nela, mas no final das contas, quando ela também é estripada de tudo que tem valor, ela vira um problema, porque ela tem pouco metal e é um resíduo grande. Né? E aí eu acho que um desafio, então, na minha concepção, tá, trazendo um pouco de visão de João aqui, eu acho que um dos desafios é tentar entender como a gente consegue formalizar mais essa cadeia. E entender como que a gente consegue, nessa formalização, conseguir entender melhor a rastreabilidade do material também. Tá? Então, eu acho que esse é um ponto para mim que tem um desafio aí. E não só na formalização, mas entender também como que eu consigo, e muitas vezes, remunerar melhor a ponta da cadeia. Né? Entendendo até como a gente vem tratando agora a questão de embalagens. Na parte de embalagens, no sistema de logística reversa de embalagem, a gente vem tentando entender como que a gente formaliza melhor, estrutura melhor a cadeia, que a gente fala dos sistemas estruturantes e não estruturantes, e remunera melhor esse pessoal. Né? Eu acho que esse é um ponto importante de entender um pouco onde está o fluxo financeiro desse processo para conseguir estimular uma melhor gestão. Então, eu acho que esse entendimento ainda, a gente está num momento do Brasil aqui de compreensão. Tá? Essa é um pouco para mim a minha visão. Eu acho que isso traz desafios para a gente entender. E eu acho que um segundo desafio, só para depois a gente também ir passando a conversa, é a compreensão também em algum momento de que a gente não está tratando só de despesa. A gente está, como Brasil, investindo numa nova cadeia de materiais. Sim. Eu acho que esse é um aspecto importante, né? Até quando a gente olha a reciclagem e manufatura reversa, que a gente chama, né? Que é tentar separar de maneira mais qualificada os materiais dos produtos, a gente tem matérias-primas boas ali. Então, isso pode ser realmente tentar... A gente tem que conseguir compreender como a gente consegue inserir isso de maneira qualificada na indústria, de maneira também eficiente. Né? Sim. Trazendo alguns pontos aqui, João. Bom, na Belori, né, nós temos basicamente o catador eletrônico, né? Um abraço para o Marco. A gente tem a EcoAssist, abraço para o Weber. E também a Coopermit, né? Com a cooperativa representada também pelo Alex. Um abração para o Alex. Agora a gente tem um GT, né, de eletrônicos na Belori. E tem algumas temáticas, né, super importantes que tem visto. Inclusive eu fiz uma live com o Luciano Loubet,
né, promotor lá do Mato Grosso do Sul, e a gente entrou nesses aspectos dos eletrônicos, né? Como gerar rastreabilidade, porque então, é um pouco diferente da cadeia da lógica reversa de embalagem, né, de eletrônicos, porque também está tendo, às vezes, a venda de um crédito e cadê o produto, né? Ele foi efetivamente reciclado, não foi, né, na cadeia de eletrônicos. Então, é uma temática complexa, né? E o Loubet trouxe muito essa preocupação, né? Que falou assim, agora a gente vai começar a atacar a parte de eletrônicos, de entender, porque da mesma maneira que a gente tem uma informalidade, né, nas embalagens gerais, a gente tem uma informalidade que atrapalha muito o processo de eletrônicos, né? Que é o que a gente está falando, o ferro velho, querer captar ali algumas coisas, como ele começa a interferir nessa cadeia de crédito, né? E quem de fato está operacionalizando de uma maneira correta a lógica reversa, né, não recebe os benefícios por isso, né? Então, queria que você comentasse um pouco disso, né? Porque quando a gente tem a logística reversa de eletrônicos, então assim, a gente tem aquela logística reversa mais, teórica, assim, no sentido dos livros, né? Que é retornar realmente o produto. E você tem, digamos, para quem não consegue fazer essa logística reversa, a compensação, né? Dos créditos eletrônicos. Mas é um pouco diferente das embalagens. Então eu queria que você falasse um pouco disso também, o Elias, se quiser complementar. A gente não tem a formalização do crédito, né, na parte de eletrônicos. Ainda não... Assim, existe necessidade de realmente mostrar a rastreabilidade total do processo e assim por diante. Na Electrolux, a gente já tem um processo interno nosso, porque até isso eu acabei não comentando, mas a gente tem hoje uma parceria externa, e era a Abre, agora a gente está numa outra parceria chamada com a OpenCE, que é operacionalizada pela indústria Fox, que na minha concepção é uma das empresas que é um modelo em questão de qualidade de tratamento dos materiais. Fizeram uma baita fábrica agora, né? Agora, principalmente ligado à linha branca, que é o nosso material, né? Então, assim, tratamento de gases, de geladeiras, etc. Gases da espuma da geladeira, que às vezes não pensa nisso, né? Hoje, aquela espuma que tem na geladeira, que é uma coisa mais difícil de tratar, que é o PU, ele tem um agente de expansão dentro. Esse agente de expansão dentro também é um gás. Então, quando você tritura, esse gás sai. Então, a gente tem um tratamento diferente. Por isso que eu falo que tem uma complexidade diferente quando a gente fala para eletrônico comparado com, às vezes, com outros materiais. E eu ia comentar só que a gente tem não só essa parceria também que ajuda a gente nesse volume grande, mas a gente também tem um processo chamado coleta e descarte consciente, que é quem compra um produto no Electrolux hoje, em todo o território brasileiro, a gente tem hoje essa mobilização da coleta gratuita do produto antigo no momento da entrega do novo. A gente é a única empresa que faz isso. Algumas empresas concorrentes nossas hoje que fazem, mas você tem que receber um novo, depois tem que agendar a coleta do antigo, depois tal. A gente coleta no mesmo momento. E a gente entende que isso não é só uma questão de facilitação de melhora da experiência do consumidor, porque, cara, se você tem uma geladeira nova, você tá com o pepino na mão ali. Óbvio. Você tem uma geladeira antiga ali, você tem que dar um jeito nela. Se alguém não for coletar nos próximos dias, você vai pôr na calçada. Isso que acontece no Brasil. A gente pega no mesmo momento, né? De maneira gratuita e acaba fazendo toda a destinação correta com nossos parceiros. Eu esqueci qual foi o ponto teu que você me colocou de indagação. Não, a questão toda, né? Como atrapalha essa informalidade, né? Na questão toda da logística reversa. Não, principalmente quando chega ali em créditos, né? Porque eu acho que é justamente... Perfeito, você tá falando do crédito, então, e aí a questão assim, a gente tem hoje um volume que é um volume pequeno perto da nossa meta, que é essa coleta que a gente tem do nosso dentro de casa. A gente tem a rastreabilidade total, né? Eu tenho consumidor assinando que a Electrolux vai pegar e vai levar para a indústria Fox. Então, assim, eu tenho todos os produtos, cada produto tem um documento, uma rastreabilidade 100%. Quando a gente fala depois da questão da informalidade, eu acho que muitas vezes os nossos parceiros, um exemplo é a indústria Fox, ela vem buscando entender também como que ela consegue chegar nessa coleta na ponta, mas também tem que buscar com intermediários volumes, né? A gente tem que buscar volumes com intermediários e esse entendimento, até onde a gente chega nessa rastreabilidade, geralmente é um desafio. É um desafio grande. Até um desafio no sentido de falar assim, putz, a gente tem hoje na legislação que fala que a gente tem que pegar materiais do B2C, não B2B. Quando eu coleto, não seja um sucateiro ou um comerciador de ferro, que a gente fala, né? Com prefeitura que for, eu não consigo ter certeza de onde veio, se ele veio do B2B ou B2C. É complexo isso. Assim, então tem várias complexidades ali que tornam esse processo mais difícil. Mas o que se busca sempre é conseguir chegar ao máximo na ponta possível, né?
com documentações que consigam lá MTRs, etc., e notas fiscais que consigam demonstrar de onde veio esse material. Para aí sim gerar, quando a gente fala aí, as documentações que mostram toda essa movimentação para cada tonelada de material, né? Então hoje o crédito de eletrônico não é regulamentado que nem o de embalagem. Assim, a gente precisa demonstrar o volume e o balanço de massa total, desde a rastreabilidade até o CDF final, com um pouco mais de, digamos assim, envolvimento no processo como um todo, né? Ele se torna um pouco mais complexo nesse sentido. Então, mas, assim, querendo ou não, existem muitas similaridades, tá? No processo. A rastreabilidade, eu acho que é um ponto chave. Então, a diferença acho que a lei de recicláveis, né, de pós-consumo, ela mudou um pouquinho a visão da logística reversa no Brasil. Então, não é a primeira lei, a lei de gestão de pós-consumo, né, de recicláveis, de embalagens pós-consumo, surgiu com força depois de 2023. A 10.240, que é a lei de eletrônicos, ela é de 2012, na verdade, refeita em 2020, então é um dos primeiros projetos de logística reversa. Eu acho que, concordo com o João, tem muita falta na lei. A questão de PEVs é algo complexo, então funciona para pequenos eletrônicos, não funciona para grandes volumes. Ele só chega um pouquinho mais. Desculpa. E acho que um dos pontos críticos é como é que eu entendo essa cadeia. Acho que a gente estava discutindo o quanto ela é diferente, e parte dela é informal. A gente trabalha dentro da Elo Verde em desenvolver uma plataforma já voltada mais a essa área, onde você vai buscar essa informalidade também. Então, normalmente, vamos falar dos eletrônicos, né, ou de sucata metálica. Tem um ponto nessa cadeia que ela começa a ser formal. Normalmente é um sucateiro de pequeno ou médio porte, que ele já tem um CNPJ, ele consegue emitir nota, né? Então, a plataforma, por exemplo, da Elo Verde ajuda ele a emitir o MTR, às vezes que é um ponto a mais. Esse cara, ele compra na porta a sucata. E ele, às vezes, tem que emitir nota, que é algo errado, para mostrar a própria entrada. Mesma coisa com os MEIs também, isso está mudando bastante e drasticamente. Então, como é que a gente vai acompanhar? Então, essa parte, daqui para cima, do sucateiro M, P, até lá em cima, o grande, que vai parar lá na Gerdau, na ArcelorMittal, isso daqui a gente já tem capacidade de rastreabilizar, pelo menos por gestão de massa, né? Então, isso, por exemplo, com plataformas como Elo Verde, você consegue buscar isso, tirando foto. Então, por exemplo, quando é feito a efetiva triagem, tira foto georreferenciada. Legal. Então, isso é uma possibilidade de trazer o reconhecimento dessa fonte de dados. Para baixo, a gente tem que pensar como uma cadeia. Então, tem cooperativa, tem o transportador de pequeno porte, tem o consolidador de pequeno porte, tem muito MEI trabalhando. Então, e metal tem valor. Como é que a gente formaliza essa parte? Então, vamos colocar eles num app, vamos colocar o CPF, vamos ajudar eles a tirar um MTR ou criar uma documentação que crie essa rastreabilidade. Então, chegar até o consumidor é difícil mesmo, né? Mas, primeira parte, rastreabilidade, isso é questão digital e eu acho que os processos logísticos estão cada vez mais digitais, eu acho que por isso que é importante a questão de plataforma. E a outra é uma questão técnica. Eu trabalhei por mais de 10 anos na questão de gestão de resíduos. Com perdão da palavra, mas lixo não viaja, resíduo viaja pouco, o que viaja mesmo é matéria-prima. Sim, ótimo. Então, conceito. assim, lixo não viaja e, por exemplo, papel e plástico, São Paulo, grandes capitais, mas olha, viaja no máximo 50 quilômetros. Senão ele perde valor. Cada tonelada de carbono que vai para esse resíduo andar até lá, ele desvaloriza o resíduo também, porque eu tenho gastos. Ele não vai muito longe. Metal, ele vai até 600, até 1.000 quilômetros. Então, transformar o que é resíduo em matéria-prima para Gerdau, para Arcelor, esse é um desafio. Então, essa transformação entre andar 50 quilômetros e andar 1.000 é o que a gente tem que buscar na base da cadeia. E a plataforma da Elo Verde que atendia o Muda, né? Tipo, nos condomínios. Então, toda
né, MTR, tudo, toda a rastreabilidade, roteirização era feita pela Elo Verde, e aí trazer um ponto agora dos... Não, obrigado aqui, dos consumidores, né? Porque eu vi aqui qual que era o desafio dos eletrônicos nas casas das pessoas, né? Eu falo com propriedade. A gente conversava com o pessoal, cara, os eletrônicos estão lá, as pessoas têm, não falando de grande porte, porque para elas sim vira um pepino, mas para os de pequeno, médio porte, tipo um computador, um iPad e todo o resto, as pessoas vão acumulando em casa. Elas não descartam, elas nos apegam, porque elas têm medo dos dados. Então, assim, você vai falando com a pessoa, quantos celulares tem em casa? Ah, eu tenho 3. Ah, tem até fora do smartphone. E é muito difícil as pessoas desapegarem, né? Então, a gente sempre teve, né, coletor de eletrônicos, mas pouquíssimas pessoas levavam. Ou se levava, era só o que era pepino, tipo a TV de tubo, né? E a de grande porte, eu acho que vocês resolvem de uma maneira muito, muito assertiva, né? Qual a tua visão, João, dessa parte de educação ambiental ali com os consumidores? O que você já testaram, que já deu certo e tudo mais? Eu acho que é uma evolução, tá? É o que você falou, realmente, assim, a gente tem no Brasil não só a cultura dos pequenos colocar na gaveta, mas também dos grandes a gente doar. Né? Tem uma questão de cultura de doação muito forte no Brasil. O que eu acho bom, tá? Não acho ruim. Quanto mais conseguir fazer a durabilidade, estender a vida útil do produto, excelente. Mas eu acho que tem realmente uma questão que a gente vem trabalhando e eu acho que os sistemas agora que estão disponíveis no Brasil, seja da AB, seja da Green Electron, seja o sistema da OpenCE que está também se alavancando agora, eu acho que eles têm um potencial sim de gerar mais soluções para o consumidor. Eu acho que não é só uma questão de a gente falar para o consumidor você tem que jogar da maneira correta fora isso aí ou não. Eu acho que trazer soluções eu acho que é importante, né? Então, assim, por exemplo, essa questão que a gente trouxe na Electrolux de poder coletar o antigo na hora da entrega do novo é uma solução. Baita solução. Então, assim, eu acho que são possibilidades para o consumidor ter uma melhor experiência na hora de fazer a destinação final. Porque a gente sabe que resíduo para o consumidor final é o que ele quer se livrar. Sim. Sim. O brasileiro tem muito na questão assim, saiu da frente dele, sumiu da visão dele e resolveu o problema. Né? A mágica. Então, assim, a gente tem que achar uma maneira, como empresas, etc., e como sociedade, achar soluções que possam facilitar isso. Eu vou trazer um ponto meio polêmico aqui agora, só porque me vem em mente, só para não esquecer. A gente vem trabalhando no Electrolux, até na Europa, bastante em relação a isso, que, principalmente quando a gente fala dos nossos produtos, porque eu até falei assim, isso eu comentei até com alguns entidades do governo e tudo mais, eu falei, pessoal, se vocês colocassem essa exigência de tratamento de resíduo eletrônico para todo mundo que trata eletrônico, para todo mundo tratar da maneira correta, porque assim, a exigência de NBR 15833 e NBR 16556, que trazem maneiras de fazer manufatura reversa de eletrônico, ela recai muito sobre sistemas de logística reversa que as indústrias são obrigadas a fazer, implementar. Mas quando você vai na cadeia e olha quem está tratando esse material, não está tratando da maneira correta. Quando falando assim, outras indústrias, principalmente a siderúrgica, né? Se fosse colocado uma regra e falar assim, todo mundo que toca um eletrônico, se usá-lo, tem que tratar da maneira correta, eu falo para o Brasil ia para 80%, 90% de resíduo eletrônico tratado de uma hora para outra. Por quê? Porque esse material está sendo tratado. Eu falo assim, você vai para grandes centros urbanos, que é onde tem uma maior concentração populacional, você não vê uma lavadora na calçada. Você não vê uma geladeira no canto do rio. Cara, esse material está indo, ele está dentro do destino, a logística está acontecendo. A logística está acontecendo. O que acontece é que ela chega no final, ele é triturada, uma geladeira que tem um gás ali, é triturada sem cuidar daquele gás. Antes de chegar na cadeia, lá na trituração, alguém tirou o motor para poder vender esse motor e o gás escapou sem fazer esse cuidado. Então, assim, se a gente olhasse para essa cadeia para formalizar ela e entendesse como gerar isso, cara, eu falo para você, ia ter crédito de resíduo eletrônico no Brasil aí para atender a lei para os próximos 10 anos. Então, assim, eu acho que esse é um ponto que a gente traz muito na questão de não é só a educação ambiental, talvez, do consumidor final, mas tinha que entender também como a gente consegue fazer não só a formalização, melhor estruturação, mas também essa conscientização da cadeia que pega esse material hoje. Absolutamente. Eu falo para você, a gente está sendo obrigado como indústria hoje a criar uma logística e investir em logística, sendo que a logística já existe. A logística. O tratamento a gente tem que melhorar, mas a logística já está sendo feita. Então acho que tudo isso são questões e camadas da discussão que eu acho que a gente vai evoluir ainda. Mas a gente está num caminho, eu acho que cada vez mais que está sendo entendido, né, o contexto como um todo para a gente entender como evoluir. Eu acho que legal.
E agora, entrando um pouco na parte de lei de incentivo à reciclagem, que eu acho que é uma lei muito interessante, né? Foi aprovada em 2021. Eu acho que ela entra num aspecto que é de como realmente aumentar as taxas de reciclagem, né? Ela nem está conectada à logística reversa, tá? Como aumentar as taxas, né? Com apoio às iniciativas. Né? E primeiro eu queria te ouvir, William, sobre essa parte de lei de incentivo à reciclagem. Como que vocês estão, né, nesse sentido? Vocês escreveram projetos, têm ideia de escrever? Sim, dentro da Elo Verde, nós apoiamos a entidade gestora que é o Loop, e dentro do Loop nós temos um projeto agora indo para a LIR, que é voltado à questão de logística reversa de tecidos. Que legal. Então, como a lei também ela não é para incentivar o crédito, ela é para realmente criar algo novo, uma base interessante. Nós estamos fazendo essa para tecido e estamos fazendo uma de incentivo a cooperativas. Eu acho que uma das coisas que o João falou é a gente tem que incentivar a base, seja para qualquer logística reversa que nós tenhamos. Então, essa base que está em contato com o consumidor final e é a que mais precisa de auxílio. Então, acho que a LIR é uma oportunidade ótima para auxiliar essa base. Criar projetos, e a LIR, às vezes, ela não paga pelo projeto como um todo, mas ela é um complemento muito interessante para projetos que já dão certo. Então, a gente consegue aumentar a renda do trabalhador, eu acho que isso é muito importante, né? Quando a gente pensa nos catadores, a realidade é muito pesada. A média de recebimentos de um catador no Brasil é entre 600 e 800 reais por mês. Como é que você vive com isso? Então, como é que a gente melhora efetivamente a vida dessas pessoas? Eu acho que a LIR é uma ótima oportunidade também para contribuir dessa maneira. E aí, João, queria escutar um pouco, né? A lei de incentivo à reciclagem, eu realmente acho que é uma solução muito estratégica para resolver os problemas, porque ela abrange não só resíduos em embalagens gerais, mas eletrônicos, outros resíduos como têxteis. Lembrando, né, para quem não conhece a lei de incentivo à reciclagem, basicamente ela diz que a empresa ela pode destinar até 1% do imposto de renda jurídica ou até 6% do imposto de renda física, né? Então, para as empresas não tem custo, né? Sai do imposto de renda devido, apoia os projetos, né? E a gente, de fato, aumenta as taxas de reciclagem. E fora que, assim, tem um lance interessante da LIR, que você economiza em marketing, porque a empresa ela vai investir ali nos projetos, não sai dinheiro, né? Sai do imposto devido, e ela consegue expor, né? Depois, né, na execução, a marca, né? Então, ela acaba economizando em marketing. Então, queria eu te escutar um pouco, João, se vocês já estão pensando na LIR, como está isso lá dentro. Não, legal. Eu acho que só antes de entrar na LIR especificamente, eu acho que eu tenho algumas visões aí em relação à economia circular que eu acho que muitas vezes a economia circular ela não destrava porque tem uma relação de oferta e demanda que não está muito bem estabelecida. Então, assim, a indústria quer matéria-prima, e vamos ser franco aqui, né? A indústria quer matéria-prima que seja ou com um custo parecido ou menor que o virgem. Lógico. Sim, isso a gente tem que colocar na mesa. Assim. Sustentabilidade, gente, se for mais caro, vai ser piloto, vai ser projeto em escala. Exatamente. Sustentabilidade a gente tem que inovar para fazer sustentabilidade que tem sentido financeiramente. E às vezes, muitas vezes, a economia circular a gente não consegue destravar isso porque, às vezes, do outro lado, lá, o pessoal acaba não investindo num processo porque não vê a oferta correta e assim fica uma relação de oferta e demanda que não fica clara e às vezes isso não acontece. Para mim, uma questão de LIR que eu acho que é interessante porque a LIR ajuda um pouco a destravar isso também. Ela pode ajudar a gente a conseguir compreender e melhorar essa cadeia e o dinheiro, dar o fluxo de dinheiro para o investimento, para a cadeia se estruturar melhor, para a gente conseguir fazer destravar essa relação de oferta e demanda e se conseguir ter uma oferta que atenda a demanda que já existe, na verdade, mas uma demanda que muitas vezes as empresas elas precisam cooperar mais com a cadeia, com os fornecedores, etc, para poder destravar. E aí eu vou dar um exemplo, a gente tem uma meta de colocar 35% de materiais reciclados nos nossos produtos até 2030, falando em aço e plástico. Legal. Cara, a meta é usadíssima, é a meta mais ambiciosa do nosso setor no mundo. E é muito complexo de conseguir achar matéria-prima reciclada na qualidade de especificação técnica que a gente precisa para os nossos produtos. Então, assim, a gente está vendo na LIR uma oportunidade interessante de conseguir avançar nesse sentido. Quais são alguns aspectos da LIR que para a gente são que a gente está olhando com bastante cuidado? A LIR hoje ela compete com a lei de esporte. Sim. A gente faz um aporte já de 100% dos nossos incentivos na Electrolux. Então, a gente tem hoje projetos que a gente apoia. A gente está estudando muito
como reduzir o máximo possível o impacto nos projetos que a gente já apoia, conseguindo fazer uma divisão entre LIR e lei de esporte. Então, eu acho que tem uma questão de entendimento estratégico e conversa com os parceiros existentes para evitar que você também deixe descoberto um projeto social e etc. do outro lado. Então, a gente vem olhando com cuidado com isso, a gente vem conversando com o governo também para tentar ver como a gente consegue reduzir essa interdependência das duas leis. Eu acho que a gente tem que tentar achar uma maneira de não impactar os outros projetos, né, porque é estratégico para as empresas. E aí, olhando por que a gente está fazendo toda essa análise, é porque existe um olhar da Electrolux muito estratégico para a economia circular. A gente não vê a economia circular como uma coisa bacaninha de fazer, a gente vê como uma estratégia importante de competitividade para o futuro. Eu realmente acredito, e aqui olhando, trazendo o olhar de João até também, eu realmente acredito que matéria-prima reciclada vai ser uma coisa que quem não tiver pronto daqui 10, 15 anos vai ter um problema de competitividade. Essa matéria-prima ela deve voltar em algum momento com um custo mais atrativo. Eu realmente acredito nisso. Seja uma questão de redução de bitributação em cima dessa matéria-prima sendo discutida pelo governo, seja uma questão de a gente conseguir participar mais ativamente na cadeia em si. E o que é legal, acho que da LIR também, assim, a gente conversou bastante sobre uma questão de entendimento dos elos da cadeia, a importância de você conseguir fazer isso e tudo mais, para conseguir evoluir em logística reversa, assim por diante. A LIR ela vem também com uma questão de poder possibilitar pesquisas, né, e tudo mais. Então, assim, você compreender, ter uma pesquisa, por exemplo, sobre toda a cadeia de eletroeletrônico, eu acho que tudo isso é super interessante, eu acho que isso ajuda a destravar também esse entendimento, que muitas vezes poderia ser difícil aprovar dentro da empresa e agora você tem uma facilidade para conseguir fazer isso. Então, essa questão de não só olhar investimento em equipamento ou estruturação de uma cooperativa, ou o que for, mas também a pesquisa para você conseguir compreender qual que é o fluxo da matéria-prima da sua cadeia e como você consegue olhar melhor para isso, eu acho que isso é um ponto super interessante. E na Electrolux a gente está olhando tanto, a gente não tem nenhum projeto ainda engatilhado, a gente está agora no final do ano meio que correndo para poder também aproveitar desse processo, mas a gente está olhando para 3 potenciais partes aqui. Uma delas é questão de pesquisa para compreensão das cadeias que afetam o nosso negócio, principalmente de reciclagem, quando a gente fala de eletroeletrônico aqui, que a gente falou bastante. Uma questão que é o entendimento de se a gente consegue ter quais são os potenciais mecanismos que a gente poderia trazer para a ponta, para remunerar melhor a ponta e conseguir talvez ter acesso a mais matéria-prima, de material, quando falo matéria-prima aqui, mas é mais material eletrônico para poder até fazer a logística reversa. Se eu conseguir chegar na ponta e estimular melhor eles ali com algum mecanismo financeiro, isso funcionaria melhor para o pessoal pegar mais material eletrônico e conseguir ter uma rastreabilidade melhor? Talvez eu não saiba disso, mas pode fazer uma POC ali, uma prova de conceito, para entender se isso funciona ou não. E uma terceira frente que a gente vem olhando com muito cuidado também, carinho, e já estamos conversando com alguns parceiros uma possibilidade de ter alguma coisa, é a questão de embalagens. A embalagem nossa hoje, majoritariamente, é isopor, o EPS. Assim, gente, testamos já diversas soluções no mercado, nosso produto é muito pesado, se eu não tiver o EPS, eu tenho avaria. E é pior, eu perder o produto do que não ter embalagem. Só que o EPS ele é pouco reciclado no Brasil ainda, né? Sim. Então a gente também está querendo entender como que a gente consegue, talvez pelo incentivo às cooperativas também e catadores, entender mecanismos de ou colocar extrusoras para poder reduzir o tamanho do EPS e isso facilitar a logística. Então tudo isso a gente vai estudando possibilidades. Isso é muito interessante, sim. Acho que é um ponto muito relevante que você falou. Nesses 16 anos, né, fazendo a coleta seletiva em condomínios, sempre existia essa questão. Isopor é reciclado, não é? Sempre falou. Gente, ele é 100% reciclado, principalmente o EPS, né? Sim. O XPS tem alguns problemas, mas o EPS é 100% reciclado. Só que acontece, não vale a pena para as cooperativas coletarem, porque ele é muito leve, é 90% a área e 10% de plástico. Então, você tem que ter extrusora ali na cooperativa. Em São Paulo, uma cooperativa tem, né? Então, assim, eu acho que sempre falei isso, resolveria de fato o problema se as cooperativas tivessem como receber essa máquina, porque elas também não têm como custear essa máquina, né? E agora, pela LIR, né, você consegue ativar isso e também sem sair do bolso da empresa, né? Porque você tem um projeto estruturado, sai do imposto, as cooperativas recebem essas máquinas e tá pronto, né? O isopor tem demanda, né? Ele é reciclável. Eu acho que isso daí que você falou é bem interessante, né? Eu acho que a LIR ela veio mais completa. Uma lei muito interessante, então eu não lembro de cabeça os 8 tópicos, né, de foco da lei, mas um deles o João citou, que é a questão do estudo. Dá para você fazer um estudo, dá para você buscar universidades, dá para você criar esse projeto com um foco realmente em dados.
Isso é bem importante. Eu sempre gosto de dados, né? A Elo Plataforma, a gente sempre está buscando isso. Dá para você ser um hub de comercialização. Então, acho que a Lir ela também traz essa proximidade maior com o setor privado. Então, vamos ajudar e para você melhorar o preço, tem que ter demanda. Acho que o João tocou num ponto essencial. Como é que eu vou unir isso? Então, a Lir também ajuda isso. Claro que tem a questão de equipamento, tem a questão de civil que está lá dentro, tem a questão de capacitação, que é muito importante. Então, eu acho que é uma lei que deu abertura tanto a parceiros públicos e privados de realmente entender como é que as demandas se unem e trabalhar juntos no projeto. Eu acho que a Lir abriu esse horizonte de uma maneira super diferente no Brasil no último ano. Legal. E tem a questão digamos, a concorrência com o esporte, mas é assim, é uma diversificação na carteira, né? Digamos, como qualquer investimento, né? Que você vai fazer, sei lá, XP e tal, isso aqui, você vai alocar 50%. Então, eu acho que é isso, assim, a empresa está fazendo 100%, eu vou investir aqui 50% no esporte, 50%, né, na reciclagem, né? Porque as que principalmente Electrolux, que faz muito sentido, né, a parte de embalagem, de resíduos, né? Super. Acho que também tem uma conexão. Quem tem mais, né, conexão tipo, com o esporte, obviamente vai destinar. E, gente, estamos encerrando aqui. João, queria que você passasse uma mensagem aí para o pessoal que está assistindo. Acho que você falou de várias oportunidades, mas o que você vê aí o que a COP pode ajudar no nosso setor, né? Vai ter agora esse ano, você acha que pode ajudar em alguma coisa para o setor de logística reversa? O que você vê isso? Não, acho que antes de entrar em COP, eu acho que para mim a mensagem nos últimos poucos anos eu vi avanços até em questão de regulamentações no Brasil e discussões em questão de economia circular que eu não vi nas últimas 2 décadas de carreira que eu tenho. Isso é verdade. Assim, eu acho que o avanço está acontecendo muito rápido. E o meu ponto aqui que eu digo assim, quem tem interesse de trabalhar com esse assunto e está querendo se aproximar, agiliza, porque o negócio está rodando. Assim, e é muito legal, assim, a gente vê agora a economia circular entrando como um tópico formal dentro da COP. Então, assim, enfim, né, começaram a olhar agora a economia circular como um motor também para a descarbonização, que é essencial, completamente essencial. Então, a gente vai ter nos dias temáticos ali no começo de COP falando sobre economia circular. Eu vou estar lá no começo, eu e meu CEO. Então a gente vê essa evolução acontecendo de maneira muito, muito, muito mais rápida agora nos últimos anos, e eu acho que isso é um ponto interessante, que não só em questão de a gente olhar em questão de gestão e governança desse tema, mas, cara, quem tiver negócios que estão alinhados a esse conceito, eu não tenho dúvidas que vai ter muito valor sendo gerado aí. Não tenho dúvidas disso. E aí a minha mensagem a gente tem que começar a olhar para a economia circular, não como, já falei isso antes, não como despesa, mas como investimento, né? A gente está olhando, assim, a Electrolux, a gente olha muito como investimento. Obviamente, quando eu chego pro meu CFO ali e falo assim, paga essa nota aqui de logística reversa, ele fica arrepiado. Mas a gente está tentando destravar oportunidades. E aí eu falo para vocês, a gente está já testando em laboratório plástico reciclado vindo de eletrônicos antigos. Sim, essas oportunidades que a gente tem que capturar, né? Então a gente vai buscar evoluir nesse sentido, a gente vê como algo estratégico. Então a mensagem acho que seria mais nesse sentido, assim, Legal. O bonde tá andando, o bonde tá correndo, na verdade, na ladeira. Vamos tentar controlar ele aí para tirar o melhor possível, mas acho que tem uma geração de valor acontecendo, sabe? Legal. Tem uma geração de valor acontecendo. Johnny, obrigado mais uma vez aí pela parceria de sempre, pela presença, pelo apoio. E nos encontramos na próxima semana no evento, né? Fechado. William, obrigado aí pela sua presença. Obrigado. Nos vemos também na próxima semana e deixa aí só uma mensagem final, por gentileza. Não, acho que a gente falou de economia circular, a gente falou de logística reversa, que é uma ferramenta da economia circular, né? Sim. A gente viu o quanto isso é importante na cadeia e como empresas como a Electrolux puxando isso, né? Passando o envelope, puxando isso de uma maneira, pode impactar uma cadeia. Então, quando a gente vê em cadeia, a gente estava falando de eletrônico, vai acabar lá no CBAM, né? Lá na venda do nosso metal lá para a Europa. A descarbonização, quando a gente recicla, esse produto volta. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente ver isso de uma maneira holística, né? Geral, como cadeia, e utilizar processos como a Lir
como alavancas, na verdade, para melhorar o que já existe e compreender um pouco melhor o que é a nossa realidade. De bola. Obrigado, viu? Gente, vamos finalizando aqui mais um podcast da Abelore. Lembrando, nossa parceira oficial e patrocinadora, Tetra Pak. Obrigado sempre pelo apoio. Próxima semana tem o Fórum Nacional de Logística Reversa, dia 15. Façam as inscrições, compareçam, uma galera de peso, vai ser sensacional. Abelore, primeira Associação Brasileira de Logística Reversa. Um grande abraço a todos. Falou! Obrigado.